Olha, você já teve problema com aluno? Você já ficou desanimado de dar aula por causa de algum comentário, algum depoimento, ou você dá aula para o aluno fala, poxa, não aprendi nada com ele? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Rafael, sou instrutor de trânsito, estou aqui para ajudar você a empreender, aumentar seus negócios, ganhar mais dinheiro, tá? Isso aqui é como se fosse um diário de bordo para mim, do meu negócio aqui de aula para habilitados. Então, bora para o nosso vídeo. Olha, a gente estava até comentando aqui no grupo de instrutores, né? Eu participo de vários grupos e também vi um dia o relato da instrutora do Supera Trânsito, tá? E eles fazem um trabalho muito bonito no Instagram e ela falou o seguinte, que faz todo sentido. Às vezes o aluno, ele compra um pacote de aula com você, instrutor de trânsito, e ele gera uma expectativa em cima desse pacote de aula muito grande, que é também o que a gente estava comentando aqui no grupo do WhatsApp de instrutores, que a gente estava falando que quando você vende uma aula para habilitado, você nunca pode falar o que o aluno vai fazer. Por exemplo, você não pode falar para o aluno, com 10 aulas você vai estar fazendo baliza, andando no trânsito, fazendo ladeira. Você não pode falar nada disso. Por quê? Cada pessoa, ela é única. Então não é porque uma pessoa conseguiu fazer ladeira com uma aula que a outra pessoa vai conseguir fazer com uma aula. E o que acontece hoje é que o aluno, ele compra uma quantidade pequena de aula. Na autoescola são 20. Antes eram 25 aulas, certo? Na autoescola eram 25 aulas. Então um aluno, ele compra aula para habilitados, com você, instrutor, ou comigo. Aí ele compra 6 aulas, ele compra 8 aulas, no máximo ele vai fazer aí umas 10 aulas, a grande maioria das pessoas vai fazer umas 10 aulas. E nessas 10 aulas ele quer dirigir muito bem, sendo que lá na autoescola, 25 aulas, né? Que pouco tempo atrás eram 25 aulas. 25 aulas não dá para ensinar um aluno nem passar na prova. O aluno quer aqui na aula para habilitado, com 6, 10 aulas, fazer tudo. Andar no trânsito, fazer tudo. Eu sei, você sabe. Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Você acha que com 10 aulas, 6 aulas, 4 aulas, uma aula, que é o comentário que chegou até mim. Chegou até mim o comentário do seguinte: mas fulano fez aula com você e não está dirigindo. Aí eu achei até estranho, né? Falei assim, ué, fez aula comigo, não tá dirigindo nada? Qual é o nome da pessoa? Aí a minha aluna falou o nome da pessoa. Eu falei assim, ué, mas essa pessoa só fez aula experimental. Gente, a pessoa só tinha feito a aula experimental, tá? Não é que na aula experimental eu não dê aula. Na aula experimental eu dou aula sim. O aluno dirige, o aluno coloca a marcha, primeira, segunda, terceira. Eu falo para o aluno reduzir, ensino o ponto de embreagem, tudo na primeira aula, tá? Eu falo para o aluno, não quer dizer que o aluno vá aprender, mas eu vou explicando para o aluno ali, tá? O aprendizado depende dele. Depende dele, do perfil psicológico dele, da vivência dele. Cada um tem um tempo de aprendizagem diferente. Mas essa pessoa saiu falando para todo mundo que não, mas eu fiz aula com o Rafael e eu não estou dirigindo. Cara, é claro que a pessoa não está dirigindo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Só assim você vai receber os próximos vídeos aqui e os próximos relatos, dicas, tá? Tudo mais para melhorar o seu negócio aí para habilitados. Então, o que a gente pode ver já pensou se essa pessoa, hoje essa pessoa, ela tá fazendo aula comigo, ela fez um pacote de aula. Já pensou se ela acredita nessa pessoa que deu esse depoimento? Porque essa pessoa tá saindo falando para todo mundo que não dirigiu, porque ela fez uma aula comigo e não dirigiu, mas é claro que ela não ia dirigir. Já aconteceu o caso da pessoa dirigir só com avaliação, já era uma pessoa que ela tinha algumas dúvidas e durante a aula eu falei, não, aqui você aperta a embreagem tal hora, tal. Mas era uma pessoa que já estava dirigindo todo dia. Ela só tinha algumas dúvidas. Então com uma aula a pessoa já não precisou fazer pacote de aula não. Com uma aula já está dirigindo sozinha. Mas a maioria das pessoas é entre 6 e 10 aulas. É uma média que as pessoas fazem. Não quer dizer que é o número ideal.
mas é uma média. Mas então você vai se deparar com pessoas que elas vão fazer uma aula com você, que no caso aqui foi uma aula experimental de 50 minutos, e ela vai falar para todo mundo que ela tá, não, eu fiz aula com ele e tal, mas eu não tô dirigindo, né? Isso deixa a gente triste por um lado, mas por outro lado, você tem que ver que não depende de você, né? Foi até matéria do Fantástico ontem isso, né? Só que o Fantástico, ele apontou mais a questão masculina, né? Ele tava falando sobre outra questão de relacionamento, pessoas que não conseguem terminar um relacionamento, né? Foi matéria do Fantástico ontem na Rede Globo. Só que a gente vê aqui também, a gente vê que às vezes você tá dando aula pro aluno, do nada o aluno some, o aluno ainda tem aula para fazer e ele simplesmente o aluno some, mas você manda mensagem pro aluno e ele não marca mais aula, ele responde, depois eu marco, depois eu marco, depois eu marco. Depois quando eu puder eu vou fazer essa aula, que essa agora eu não tô podendo fazer essa aula. Só que se alguém na rua perguntar para ele assim, e aí, você tá fazendo aula ainda? Ele vai falar, tô fazendo aula. Por quê? Ele tá fazendo aula, porque ele não acabou a aula dele ainda. Às vezes o aluno ele tá com muita dificuldade, o aluno ele não tá bem. Mas se ele encontrar com alguém na rua e a pessoa perguntar para ele, e você ainda tá fazendo aula para habilitado, ele vai falar, tô fazendo aula ainda, é claro, ele tem uma aula lá com você, né? Já aconteceu isso com você? Olha aqui nos comentários, do aluno sumir, do aluno deixar uma aula lá engatado com você e nunca mais aparecer, né? Por isso que você tem que planejar direitinho, deixar tudo explicado nos mínimos detalhes, para você colocar uma data de início das aulas, uma data de término das aulas, justamente para você não ficar na mão desse aluno que faz isso, o aluno que some, o aluno que ele não consegue terminar aquilo, não consegue concluir aquilo, não consegue pôr um ponto final, não consegue chegar para você e falar assim, olha, eu já tive uma aluna que falou, essa uma aula aí, pode esquecer, não preciso fazer mais não, já estou dirigindo. Ou, essa última aula aí não vou fazer mais, porque não quero fazer. Tudo bem, pelo menos a pessoa chega e toma uma decisão, ela tem que chegar e tem que tomar uma decisão. Se a pessoa não toma uma decisão, ela vai fazer isso não só nas aulas para habilitado, vai fazer isso em várias coisas na vida dela, tá? Mesma coisa, ela não vai fazer a questão do aluno, que o gato subiu o muro aqui, levou um susto. A questão do aluno que faz só uma aula é a mesma coisa. Ele faz uma aula e fala mal de você. É a mesma coisa eu chamar um pedreiro para poder rebocar ou embolsar essa parede aqui. Aí quando ele fazer a metade do serviço, né, no primeiro dia, eu falar com ele, não, amanhã eu não tenho mais dinheiro, não vem não. Aí depois alguém me perguntar, e aí, o pedreiro, ele é bom? Aí eu vou falar, não, cara, olha, fez a metade da parede aí, nunca mais voltou não, tal. Você entende que não é só na aulas para habilitados que a pessoa faz isso? Você entende que não é só num relacionamento conjugal que a pessoa some e não fala, não responde, não dá esclarecimento? Não é só na aula para habilitado, é na vida dela inteira que ela faz isso, certo? Se você tem mais dúvidas, coloca aí nos comentários aqui embaixo. Eu tenho um passo a passo para você montar o seu negócio próprio de aulas para habilitados. Qualquer dúvida, chama lá na minha rede social. Espero você lá, tá certo? Até o próximo vídeo. Um abração e tchau, tchau.